Fala pessoal, conforme combinado, então estamos aqui para nossa revisão, tá? Nossa videoaula de revisão. E acontece o seguinte, né? Alguns alunos falaram para mim que tinham voltado, né? Aquelas partes grifadas no texto que nós havíamos feito. Tinha dado aquela falha, né? Na ferramenta, mas voltou. Mas para mim não voltou. Isso quer dizer o quê? Eu tô com o Chromebook aberto aqui no capítulo 5 já, na página 2 e vou, né, fazer alguns comentários aí sobre alguns trechos importantes, mas pode ser que alguns trechos fiquem sem eu explicar porque eu não estou com eles grifados aqui, diferente de vocês, tá? Então eu já peço desculpas se por acaso passar algum dos trechos que nós grifamos, né? Vocês acompanhem aí na apostila e deem uma lida, conforme a gente fez a revisão também em sala de aula, tá? Bom, então estou aqui no capítulo 5, página número 2, que fala sobre os povos originários do território brasileiro, né? E falando aqui nesse primeiro parágrafo que existiam inúmeros povos indígenas, né? Que estavam aqui antes mesmo aí da chegada dos portugueses, tá? Daí nós vínhamos para aqui no povos de matriz tupi. Eu sei que tinha mais alguma coisa aqui, né? Bom, eu acho que aqui no povos de matriz tupi ele fala sobre os invasores europeus que chegaram, né, os portugueses, e que se tornou muito difícil escravizar os povos indígenas porque eles não entendiam, né, essa questão de hierarquia, né, de pessoas mandando, né, neles, enfim, então essa ideia de ser escravo para eles era uma coisa inusitada, né? Então isso dificultou bastante a questão da escravidão. Ah, tinha mais uma. Tinha mais uma parte que nós grifamos que falava que os povos indígenas eles tinham aí várias atividades ligadas aí à sua alimentação, né, como caça, pesca, mas a mais importante era a agricultura, né, uma vez que eles podiam aí armazenar aí parte da sua produção. Não estou achando aqui o parágrafo, mas eu sei que tinha, que a gente comentou, né? Aí na página 3, a chegada dos europeus, né? No, se não me engano, o segundo parágrafo que foi grifado. Isso. Então, falar aí sobre as grandes navegações, né? E que antes de acontecer as grandes navegações, os portugueses estudaram aí alguns antepassados, né? Algumas civilizações que já haviam trabalhado essa questão da navegação. E ele dá o exemplo, né? Dos fenícios, gregos, árabes e egípcios, né? Então, para estabelecer essas novas rotas comerciais, né, que foi aí uma das consequências das grandes navegações, eles acabam estudando, né, esses povos que já tinham aí estabelecido aí alguns estudos, né? E isso tudo para ampliar a sua rede de comércio, principalmente, né? Era isso que Portugal e Espanha, né, queriam fazer ao estudar mais sobre as grandes navegações. Aí nós vamos aqui para a parte da catequização, né? E aí fala um pouco da Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, que tinham essa proposta, né, de ir para terras mais longínquas, levar a palavra da Igreja Católica, né? E aí eles acabavam realizando a catequização, né, nos povos indígenas, criando escolas, colégios, seminários, enfim. Na página 4, os povos africanos, fala também novamente numa mesma pegada aí dos povos indígenas, que existiam vários povos africanos, existiam muitos dialetos, uma pluralidade linguístico-cultural muito grande, né? Que mais? Aí nós vamos vir aqui para aqui embaixo do gráfico, aqui embaixo, tá? Fala um pouquinho sobre a chegada desses africanos, né? E as atividades que eles realizavam
aqui no Brasil, né? Então ele fala aí produção açucareira, criação de gado, atividades domésticas, de limpeza, cozinha, cuidado de crianças, entre outras atividades que eles faziam aí na cidade. Tá interessante isso para saber aí, né, qual que foi o papel deles. Muitas vezes a gente não tem muita noção. A gente fala de escravos, mas a gente não tem noção que eles atuaram em várias áreas, né, da população brasileira, enfim, das áreas trabalhistas, né, dentro do território brasileiro, tá? E aí no final do parágrafo fala aí do esforço, né, dos portugueses em anular o passado dos escravizados e torná-los seres serves, desprovidos de desejo, e que isso tudo eles não conseguiram fazer, né? Então existia aí a fuga dos escravizados para os quilombos, que dava esperança para eles, o sincretismo religioso que ajudou eles a manter aí as suas crenças, né? A sua fé, e todo um material cultural que eles acabaram contribuindo para a formação da população brasileira, né? Então instrumentos, palavras, músicas, então assim o patrimônio cultural que eles ajudaram aí, né, a contribuir com a cultura brasileira foi imenso, né? Foi muito grande. Na parte da imigração europeia, na página 5, deixa eu ver aqui, tá, do lado daquela fotinho ali meio amarelada, né, ela fala sobre a chegada dos imigrantes, um pouquinho embaixo dessa imagem. No entanto, ao chegarem ao seu destino, né, então fala da chegada dos europeus, existia aí uma crença que tudo ia ser melhor para eles, né, que eles vão trabalhar de uma forma justa, mas foi bem complicado para eles também. Então, eles chegaram cheios de dívidas, né, daqueles que pagaram a sua viagem, e mais tarde para o dono das terras, que proporcionou aí todo alojamentos e utensílios, e isso tudo tinha um preço, né? E acabou gerando aí um trabalho como se fosse uma escravidão, né? Um análogo à escravidão, a gente pode falar, uma vez que eles estavam ligados a um patrão, muitas vezes não conseguiam pagar sua dívida, algumas vezes até fugiam, tá? Mas era muito difícil realmente pagar essa dívida com o seu empregador. Na página 6, eu falei para a gente focar aqui na chegada dos japoneses, né? Falando aí um pouco sobre a chegada dos japoneses para substituir uma mão de obra que eram dos escravos, né? Que houve um processo de abolição, mesmo aí alguns anos depois que aconteceu aí a chegada dos japoneses, ainda faltava uma mão de obra, né? E os japoneses vieram suprir essa necessidade. E embaixo daquela imagem deles comendo numa mesa, né, fala um pouquinho da questão do choque cultural, né? Os japoneses eles têm uma cultura assim bem diferente, né, dos brasileiros. Então eles acabaram que eles não influenciaram tanto a formação da cultura brasileira, mas eles trouxeram elementos, né, da cultura deles. Então a gente tem a culinária, a arte, a arquitetura, enfim, então eles trouxeram elementos da sua cultura para o Brasil, tá? Bom, aqui o capítulo 5 nós finalizamos, né? Espero que eu não tenha esquecido nenhum parágrafo. Vamos lá agora para o capítulo 6. No capítulo 6, nós começamos aqui na página 3. Isso. Não, acho que foi na página 4 que nós começamos, que fala aí sobre o termo populoso, né, que significa a população total de um país. Tá? Então, quando eu tenho um país que tem um número muito grande de habitantes, eu falo que ele é muito populoso. Né? Quando existe um grande número de habitantes por quilômetro quadrado, que vai ter ainda nessa página 4, né, eu tenho uma população relativa grande, uma densidade demográfica grande, ou outro termo que aparece, né, que ele é muito povoado. Tá? Então, é uma população alta de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, existe essa diferença de populoso para povoado. Vamos ver o que tem mais aqui.
fala aqui do território brasileiro, né? Aqui tem um mapa Brasil densidade demográfica, e aqui nós vemos uma grande concentração populacional no litoral, né? Por conta de um fator histórico, né? Foi ali que começou a colonização do território brasileiro. A gente tem uma concentração de habitantes na região sudeste, e aí por um fator econômico também, ligado à oferta de emprego que se deu ao longo da história, e nas capitais, tá, dos estados, que também é um fator econômico, devido à oferta de empregos também. Tá? Então são esses dois fatores aí que geram essa concentração populacional nessas áreas que eu falei: litoral, capitais e região sudeste. Tá? Que mais? Vamos lá para a página número 6. Crescimento da população brasileira. Aqui fala um pouquinho que no começo aí aqui tem uma análise, né, de 1870 até os dias atuais, passa até 2050, né, falando que num primeiro momento houve aí uma queda da natalidade, da mortalidade, né, houve uma queda da mortalidade devido aí a medicamentos e novos tratamentos médicos, né, uma melhora na qualidade de vida, saneamento básico. Então houve uma queda da mortalidade e a natalidade lá em cima. Então a população crescia bastante, né? Porque as pessoas deixaram de morrer, mas a natalidade ainda era muito grande. Que mais que tem aqui? Eu acho que é só. Página 7, crescimento cada vez menor. Aqui dá os motivos da queda da natalidade, né? No momento posterior, houve aí uma queda da natalidade, e aí nós fizemos uma atividade para nota e grifamos aqui alguns pontos, tem lá em pontos vermelhos, grande parte da população vindo nas cidades, onde o custo de vida é mais alto, então criar um filho na cidade é mais alto, tá? Então quando a gente fala de custo elevado de se criar um filho, por conta das cidades, né? A mulher passou a ter um outro papel na sociedade, ela passou a entrar mais no mercado de trabalho, os casamentos começaram a se tornar mais tarde, né? Começaram a casar mais tarde, houve um planejamento familiar, né? Então toda essa estrutura familiar, né? Quantos filhos, por quê? Então esse planejamento familiar também ajudou a cair a natalidade e a popularização dos métodos contraceptivos, né? Como pílulas anticoncepcionais, preservativos, entre outros. Então isso se tornou algo muito conhecido, né? E por isso que a natalidade caiu bastante. Deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho que aqui tem um aumento do envelhecimento da população brasileira. Houve uma melhora na qualidade de vida, saúde, saneamento básico, habitação, e por isso que a expectativa de vida está aumentando, então o número de idosos está aumentando. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que aqui em cima, eu coloquei aqui 2 projetos, mais médicos e farmácia popular, que fez com que aumentasse também a expectativa de vida, uma vez que a qualidade de vida, o acesso a medicamentos melhorou. E aumento do número de idosos, que gera aí uma preocupação por parte do governo por conta da previdência privada, né, que é a aposentadoria, né, como pagar tantas pessoas, né, o número de idosos está aumentando cada vez mais. Na página 8 a gente tem a pirâmide etária, e aí a pirâmide etária a gente tem que ter muito claro que a base da pirâmide etária, ou seja, a parte mais abaixo da pirâmide, representa o índice de natalidade. Então, se a gente tem aquela base encolhendo, a gente vê essa base encolhendo, eu posso deduzir ou ver claramente que a natalidade está caindo. Se está caindo, tem a ver com aqueles motivos que a gente já falou, né? E o número de idosos, ali o topo da pirâmide, está crescendo. Ou seja, a expectativa de vida está aumentando. Então eu consigo ver a situação do país olhando a base principalmente. Se ela está encolhendo, eu vejo que é um fator positivo, né? E se a expectativa de vida está aumentando. Tá? Se a base for muito larga, é típico de país pobre. Tá? Não é o caso aqui que a gente está vendo na página 8. Né? A gente está vendo ali a base encolhendo. Tem um azul mais claro de 2010 e um azul mais escuro de 2022. Deixa eu ver se é só isso.
E é só isso, tá, gente? A partir da página 10 eu falei que não ia cair. Espero aí que essas dicas sirvam aí para nossa prova, tá, gente? Fiquem bem aí, boa prova para vocês.